Mas o Senhor aqui é representado como um pastor que vai proteger, que vai impedir que nós venhamos a cair desse penhasco. E isso nos faz lembrar muito a nossa própria peregrinação, a nossa vida cristã, a nossa caminhada constante na vida cristã, onde muitas vezes nós vacilamos na fé. Nós vacilamos porque nós não confiamos na promessa do Senhor, porque não confiamos no seu poder. Mas veja que ainda assim o Senhor, Ele nos agarra para junto de si. Ele nos sustenta porque Ele tem esse braço poderoso. Ele, pela sua providência, Ele continua a nos conduzir como o bom pastor. Ele não apenas não vai permitir que os nossos pés vacilem, como está constantemente também nos vigiando e nos guardando. O Senhor, Ele não está aqui desatento, Ele não está aqui indiferente à minha vida e à sua. Na verdade, infelizmente, muitos teólogos, eles defenderam por muito tempo a ideia do teísmo aberto. A ideia de que Deus simplesmente criou todas as coisas, deu a cordinha e segue então. Mas Ele não vai interferir mais. Mas veja que isso é um ensino completamente herético. Nós não acreditamos nessa ideia do teísmo aberto. Não é isso que nós confessamos por meio da palavra de Deus. O Senhor, Ele é um Deus que se relaciona, é um Deus que faz aliança com o seu povo, é um Deus que cria um pacto, onde Ele mesmo se entrega em nosso lugar, para que nós possamos ser salvos. Como um Deus desse pode simplesmente criar e nos abandonar? Ele não faz isso, Ele se relaciona. E nós vemos isso desde Gênesis até o final. Como esse Deus, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus conosco. Ele é um Deus que pela providência Ele está constantemente em nosso meio. Veja que há mais um contraste aqui com esses ídolos pagãos que antes o povo via nos montes. Que assim como os humanos, eles precisavam do sono, eles acreditavam que também os seus ídolos passavam por algum tempo adormecidos. E era justamente por essa razão que muitas vezes era dito que quando não se tinha então o plantio, é porque esses deuses estavam dormindo. Por isso que quando nós vemos inclusive em algumas passagens relacionadas como se os deuses dos outros, os ídolos dos povos pagãos estivessem na verdade dormindo e não estivessem interferindo. Mas Yahvé não é dessa forma, meus irmãos. Ele não dorme nem dormita. Ele não precisa de sono para poder realizar suas atividades diárias. Ele não é como eu e vocês que precisamos descansar fisicamente para que nós possamos trabalhar dia após dia. Não, o Senhor não precisa dessas coisas. O Senhor também não é pego de surpresa como os eventos da sua criação. De modo algum, não há qualquer circunstância nesta vida que Deus possa ser pego de surpresa. Ele não é aqui aquela ideia do relojoeiro que dá a corda no relógio e simplesmente abandona. Deus está sempre atento. Deus está sempre atento à minha e à sua vida. Ele está sempre atento àqueles que são os seus filhos, aquele a quem Ele elegeu desde a eternidade, aquele a quem o seu próprio Filho se entregou em nosso lugar, aquele a quem o seu Espírito selou-nos para a eternidade com suas heranças benditas. Este Senhor, Ele não apenas tem o poder de nos resgatar, mas Ele o faz. Ele o faz porque Ele cuida do seu povo, pela sua providência. Ele continua a cuidar de nós neste momento presente. Ele tem cuidado de nós. E é justamente por essa razão que nós estamos aqui hoje reunidos no santo dia que Ele mesmo separou para ser santificado. No santo dia ao qual Ele diz para o seu povo: venham e sirvam a adoração àquele que é digno. É justamente por essa razão que eu e vocês estamos aqui esta noite. Pela providência, pelo cuidado do Senhor. Se o Senhor tem cuidado de nossos passos e nossa jornada, igualmente Ele também provê proteção em todas as situações da nossa vida. A ideia aqui de sombra à tua direita, ela vai trazer justamente a ideia de uma cobertura constante, uma cobertura completa em tudo que nós fazemos e que Deus certamente nos protegerá. Deus está sempre em nosso meio, Ele está sempre presente, e aqui o salmista ele vai usar justamente uma linguagem metafórica de dia e de noite.
para poder mostrar que apesar do povo de Deus estar sujeito aqui a situações de infelicidade na vida, como os povos ímpios também, o que ele nos difere aqui desses povos ímpios é justamente o fato de nós termos o Senhor nos guardando de um mal infinitamente maior. E isso vai nos responder justamente uma dúvida que constantemente nós possuímos. Deus se esqueceu de nós? Porque parece muitas vezes isso no nosso coração. Deus tem se esquecido de mim e de vocês? Por que nós temos passado por aflições? Muitas vezes acontecem coisas em nossas vidas que nos fazem pensar de fato isso, que nos fazem pensar de que Deus nos abandonou e que Ele se esqueceu completamente de nós, que Ele se esqueceu do seu povo. E nós vemos constantemente vários salmistas tendo falado essa mesma fala. Parece estar alheio ao nosso sofrimento, mas não, meus irmãos. O Senhor, Ele não está alheio aos nossos sofrimentos, Ele não está alheio à nossa dor, Ele não está alheio ao nosso luto, Ele não está alheio às nossas enfermidades, Ele não está alheio às nossas lutas diárias contra o pecado. Mas o Salmo 121 não vai nos afirmar, é que o próprio Senhor, Ele está sempre atento à nossa caminhada cristã. O Senhor Jesus, Ele não negou que nós não passaríamos por aflição nesse mundo, mas que nós poderíamos sim confiar nele, pois ele mesmo venceu o mundo. Nós podemos aqui não saber quais são os motivos de nós estarmos passando pelo vale da sombra da morte, por estar aqui passando por tantas aflições, mas nós não precisamos temer aqui, porque o Senhor, Ele está conosco. É isso que nos diz lá no Salmo 23, no versículo 4. Ele está aqui nos guardando como o bom pastor. Ele está aqui falando de modo que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E por essa razão é que nós podemos então ter esta esperança, e não apenas uma esperança duvidosa, mas uma esperança certeira, uma certeza de que esta provisão do Senhor, ela não vai se limitar aqui ao momento presente, mas ela vai se estender para a eternidade. E é justamente isso que nos aponta o versículo 7 e 8, quando ele diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Se nós podemos confiar no Senhor, que Ele é poderoso para poder ter criado todas as coisas, o céu e a terra, que nos protege por meio da sua providência no tempo presente, certamente nós também podemos confiar que esse mesmo Senhor pode nos proteger e continuar a nos proteger no tempo futuro. E Ele protegerá a todos nós de todo o mal. E como é que nós podemos perceber isso nesse Salmo? No Salmo 121 nós podemos ver especialmente por meio de 4 versículos. Eu peço que você olhe mais uma vez para esse texto, nos versículos 2, versículo 5, o versículo 7 e o versículo 8. Observe como a palavra Senhor está aí em caixa alta, todas as letras em maiúsculo. Veja que ela é mencionada aqui pelo salmista em cada um desses versículos. Isso vai significar aqui que nós não passaremos por nenhum mal? É exatamente isso que esses versículos estão falando? Não. Mas eles estão afirmando por causa deste nome pactual. Este nome aqui, todas as vezes que você observar na sua Bíblia, vendo a palavra Senhor, ela vai se referir à versão hebraica daquilo que está escrito, o nome pactual de Deus, o tetagrama Yahvé, ou YHWH, como você preferir. O fato é que nós podemos ver que cada uma dessas situações, elas vão estar ancoradas por causa do nome de Deus. Elas vão estar ancoradas por causa que este é o nome relacional de Deus. Como ele se apresentou para Moisés e como ele se apresenta por meio da sua palavra para todos aqueles que fazem parte da sua aliança. A mim e a vocês, que já fomos regenerados, que já nos ancoramos como sendo Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, o Pai, aquele a qual nós certamente podemos afirmar, nele nós já somos vencedores. Mas obviamente, apesar disso,
Isso não implica dizer que eu e vocês não passaremos por qualquer aflição. Observe que, apesar dessas situações, nós podemos mencionar diversos relatos bíblicos, diversos personagens da história da redenção, que eles tinham essa certeza de que o Senhor estava com eles por causa do seu nome pactual também. Mas observe como foi a vida de José. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, mas o Senhor estava com ele. O povo de Israel vagou por 40 anos no deserto, mas o Senhor estava com eles. Davi foi perseguido por Saul, por seu filho Absalão. O filho Absalão tentou usurpar o seu próprio trono, mas o Senhor era com Davi. Paulo foi aprisionado, açoitado, abandonado por muitos, mas o Senhor era com ele também. Muito além do mal temporal que nós possamos passar aqui nesta vida, dos sofrimentos por enfermidade, por perseguição, por qualquer coisa que você possa imaginar, ainda assim, o Senhor, Ele não está distante de nós. Ele está constantemente em nosso meio. Ele está conosco. Esse é o nome do nosso Senhor Jesus, Emanuel, Deus conosco. Mas o que o Senhor guarda é exatamente a nossa alma. Ele guarda a nossa alma aqui da condenação eterna, de vivermos longe daquele que é o único que pode ser o nosso socorro bem presente na tribulação. É unicamente por causa desta razão aqui, deste nome pactual, desta aliança que Ele firmou ainda com os nossos primeiros pais, e em Cristo Ele cumpriu, que eu e vocês podemos ter a certeza de que pelo poder, pela providência no momento presente, assim como também para a eternidade, este mesmo Senhor que se relaciona comigo e com vocês, que entregou seu próprio Filho para morrer na cruz, em nosso lugar, eu posso ter a certeza, naquele dia final, eu estarei com o meu Senhor soberano, que me guarda constantemente. Eu poderei ter a certeza, porque nem mesmo a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nada, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, pode nos separar deste amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há, meus irmãos, aqui providência maior ou melhor do que o próprio Cristo, que morreu e que se entregou e morreu por nós. Nós podemos confiar mais uma vez nessa providência, porque Deus amou o mundo de tal maneira que pôde entregar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E só temos essa vida eterna, só temos essa certeza no tempo futuro, dessa providência futura, porque o próprio Senhor Jesus entregou a si mesmo, fazendo-se pecado em lugar de pecadores como eu e como vocês. Ele que foi ressuscitado ao terceiro dia, nos dando a certeza de que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Se de alguma forma ainda nós temos nos deixado abalar pelo gigante desespero, se nós ainda temos ficado aprisionados no castelo da dúvida, certamente nós precisamos nos recordar de tudo aquilo que o Senhor já realizou de forma perfeita em nosso lugar, de ter a certeza do que nos fala o salmista, ter a certeza daquilo que nos fala também o próprio Senhor Jesus Cristo, no final do Evangelho de Mateus, no versículo 20, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós temos um socorro certo no Senhor, que nos guarda e que cumpriu e continua cumprindo a nossa vontade, que é boa, a sua vontade que é boa, perfeita e agradável em nós. E Ele fará isso até o dia de Cristo Jesus. Ele continuará fazendo isso na minha e na sua vida, não por seus méritos, mas pelos méritos dele. Que nós possamos nos ancorar nessa verdade, que nós possamos guardar esta chave desta promessa e possamos sempre nos lembrar, quando nós estivermos em dúvidas, quando estivermos em aflições, sabendo que este Senhor, que se relaciona conosco pelo seu próprio nome, Ele está conosco. Amém.